Olá, olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Sirene tocou, reloginho já tá marcando, meio-dia, vambora juntinho? A partir de agora, no comando do nosso Hora D até as 13h30, um beijo, Iago. Fiquei aqui só babando, viu? Essa palha italiana aí. Tomara que sobre aquele negocinho, né, Iago? Coisa linda! Vambora junto, porque eu e toda a nação do nosso Hora D também ficou babando. Hora do almoço e a gente por aqui fazendo companhia pra você, graças a Deus. Até as 13h30 é informação nessa vibe, vencendo a semana. Afinal de contas, metade dela já foi, né? Vamos junto, São Luís, região metropolitana e todo esse nosso Maranhão. Vambora, porque a partir de agora a gente já atualiza pra você tudo que é informação, claro, sempre direto do nosso jornalismo. E presta atenção, gente, trazendo pra vocês o desdobramento daquela história ontem lá de Codó. Bandidos deixando um gerente com explosivos presos ao corpo durante assalto à agência bancária lá no município de Codó. E o Maranhão registrando esse ano 4 assaltos e 7 arrombamentos a agências bancárias. E um homem foi assassinado a tiros no bairro da Liberdade, aqui na capital. No município de Bacabal, região do Médio Mearim, câmeras de segurança flagrando o momento em que uma idosa foi atropelada por um mototaxista. E ainda nesta edição, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, conversando com a gente aqui ao vivo no estúdio sobre as estratégias de saúde para o combate e também uma possível onda, segunda onda de Covid-19 em todo o Maranhão. Saber dele todas as estratégias do governo do estado para esse finzinho de ano e já para o começo do ano. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vem-te embora comigo, porque já tá começando, aliás, já tá no ar, né? 12:03 e vambora. Prepara, porque eu já tô indo. Vambora! Vambora! Subiu a mão? Já? Vou baixar um pouquinho pra segurar a sua, tá? Pegou? Vambora demais, porque já começou e faz tempo. Começou, sabe quando? Quando a gente botou aqui, ó, o nosso pezinho no chão, abriu o nosso olhinho e graças a Deus percebeu que a gente tem mais um dia, mais uma oportunidade. Mas presta atenção, se for para dar valor, dá valor agora. Não deixa ficar acumulando não, porque o coração, ó, que é onde a gente acumula tudo, ele não tem esse negócio de bônus não. Então, se for para dar valor, dê valor neste exato momento e dê valor àquilo que você acredita que precisa sim ter a sua atenção, a sua confiança, as suas forças, energias e a sua esperança. Dê valor àquilo que não passa, dê valor àquilo que você acredita e não acumula, porque no coração, meu amor, não tem esse bônus, não. São 12:04, pensa nisso, viu? E vamos embora junto, derrubando essa distância. 91968622 é o nosso contatinho de todos os dias, para deixar a gente muito mais próximo. E que bom poder colocar você aqui, ó, estampado na tela. Então aproveita, manda aí sua mensagem, manda aquela foto marota, bacana. Tem aí, fez aquela palha italiana, igual o povo do Tudo de Bom? Sabe cozinhar desse tanto? Eu não sei, só sei ficar admirando. Mas se você sabe, manda aqui, porque agora no horário do almoço, para fazer essa invejinha pra gente, né? Aliás, vai estimular até mais a fome. Então vambora junto, interior do Maranhão, pode mandar mensagem aqui. E claro, também de olho no nosso Hora D, você fica muito bem informado lá no nosso portal IMA10. Sabe como? Tem aí, ó, o QR Code aparecendo na tela. Tá aqui, ó. Muito bem. Você ativa a câmera do celular. Faz aquela miragem assim, né? Mira para a tela e já vai te lançar direto, porque vai ler o código e você vai então conhecer mais de perto o nosso portal MA10, tá bom? Por lá você já sabe que tem uma sessão especial para cada assunto. Por falar em assunto, daqui a pouquinho o nosso tema por aqui vai ser saúde. Saber sobre os números para a Covid-19, as estratégias que são mantidas aí há quase 9 meses pelo governo do estado e o que já tem previsto para o início do ano. E essa conversa de segunda onda, tudo isso a gente vai conversar daqui a pouquinho ao vivo aqui com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula. Mas a gente abre a edição de hoje falando exatamente sobre o episódio de ontem, lá no município de Codó. Pois é. Ô história essa, né? Bandidos deixando um gerente
com explosivos ao corpo durante um assalto à agência bancária lá do município, tá? Toda a família do gerente também foi feita refém. Os bandidos queriam utilizar, na verdade, a vítima, o gerente, para poder sacar dinheiro da agência. Dentro da agência bancária estava o gerente, que passou por mais de 7 horas com explosivos amarrados ao corpo. A ação começou na madrugada, quando criminosos invadiram a casa do gerente, levaram familiares dele e instalaram o artefato. Para ele, deixaram também um comando. Ele deveria ir até a agência, retirar dinheiro do cofre e entregar a quantia a integrantes da organização criminosa. A esposa, a filha e a secretária dele foram levadas por um grupo para a zona rural do município de Codó e liberadas horas depois. A família foi liberada, mesmo eles não tendo conseguido o dinheiro, né? E o artefato explosivo que estava na cintura do gerente, nós encaminhamos uma equipe especializada aqui do Grupo de Resposta Tática da Polícia Civil, que chegando lá viu se tratar do explosivo nitropenta, só que ele não estava em condições de ser detonado. Faltavam alguns pequenos objetos para que ele fosse detonável. Era, na verdade, ali mais para coagir o gerente a entregar os valores. A polícia segue investigando o caso e já fez prisões de suspeitos. 3 suspeitos já foram capturados pela Polícia Militar. Eles são naturais de São Paulo, a princípio, vieram de lá. E os outros membros do bando, eles empreenderam fuga na direção de Caxias, foram alcançados pela polícia na BR e abandonaram 2 veículos e adentraram o matagal. Nesse momento, policiais civis, militares e o Centro Tático Aéreo estão em busca de capturar os demais. Muito bem, nós mostramos aqui, inclusive, ontem, né, o início de toda esta ocorrência policial registrada no município de Codó. E aí, um verdadeiro aparato da segurança pública foi encaminhado para lá, exatamente em razão desta ocorrência grandiosa, né? Bom, em Caxias, a polícia continuou as buscas para poder encontrar, então, os demais suspeitos por esta tentativa de assalto à agência do Banco do Brasil lá de Codó. Policiais militares realizaram um cerco na BR-316 e em estradas vicinais na zona rural de Caxias. Homens do Comando de Operações e Sobrevivência em Área Rural, COSAR, fizeram uma varredura na área. 3 suspeitos foram presos no povoado 17. 2 integrantes do grupo fugiram de carro pela BR-316 em direção a Caxias, a 90 quilômetros de distância. Nós estamos no povoado Altos, zona rural de Caxias, à margem da BR-316. Ali atrás a gente vê o veículo branco que foi abandonado pelos bandidos. Eles deixaram o carro aqui e fugiram pelo matagal. Roupas e outras coisas foram encontradas no carro e passaram por perícia. O trabalho realizado pela equipe de peritos da cidade de Timon é para localizar impressões digitais e vestígios que ajudem na identificação dos envolvidos. O gerente do banco, a esposa e outras vítimas foram liberados sem ferimentos. As buscas pelos suspeitos continuaram ao longo da tarde. O helicóptero do Comando Tático Aéreo foi chamado para dar suporte à operação. O comandante do 2º Batalhão da PM participou da operação em Caxias. O trabalho contou também com reforço policial de Timon, Codó, Coroatá e Bacabal. Uma operação da Polícia Militar foi desencadeada de imediato, coordenada pelo comandante da área do CPI-4, Coronel Jurandir, que de imediato acionou toda a sua área, Coroatá, Codó, Caxias e Timon, que hoje nós temos guarnições, 2 guarnições de Timon, guarnições de Codó, de Coroatá e todo o aparato aqui, todo o efetivo da cidade de Caxias empreendido nessa operação. Muito bem, uma mega operação que seguiu aí o curso de todo o dia. 2 suspeitos de sequestrar o gerente do Banco do Brasil, eles trocaram tiros com policiais militares e acabaram sendo baleados. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Com a dupla, a polícia apreendeu 2 revólveres. O repórter Sena Freitas conta pra gente como foi. Coronel, o senhor colocou todas as forças, trouxe essas forças aqui para a cidade de Codó e o resultado foi dado. Sem dúvida, a resposta foi rápida e nós tivemos aí também o reforço do COSAR, que veio de Bacabal, que não é a nossa área, mas que de imediato também se disponibilizou e veio
no auxílio dos nossos policiais aqui de Codó. E a resposta foi dada, foi rápida. A Polícia Militar, mais uma vez, cumpriu o seu papel constitucional. A Polícia Civil o tempo todo conosco. Então, as forças de segurança unidas deram uma resposta rápida, que é o que a população precisa e que a população quer. 2 indivíduos que vieram a óbito. É bom que se ressalte que foi uma perseguição que durou das 10, 11 horas da manhã até as 21 horas, que foi quando esses indivíduos foram encontrados pela Polícia Militar. Eles estavam com 2 revólveres calibre 38, municiados com cartucho deflagrado devido aos disparos que realizaram. E a Polícia Militar, comandada pelo Major Kraeski, comandante do Batalhão de Caxias, com o apoio também de uma viatura de Timon, do GOI de Timon, conseguiram êxito e não foi a prisão. Nós, infelizmente, eles vieram a óbito. Então, é bom que a gente reforce que a Polícia Militar não tem como função constitucional tirar a vida de ninguém. A Polícia Militar não é carrasco de malfeitor, seja ele quem for. Mas, a partir do momento que o indivíduo responde à voz de prisão da Polícia Militar com disparo de arma de fogo, a Polícia Militar vai reagir na mesma proporcionalidade, sem excesso e sem abusos, que é o que aconteceu ontem. Esse que vocês estão vendo agora aí, esse é o Claudemir Ferreira de Souza, ele 25 anos de idade. Esse outro que vocês estão vendo aí é o Antônio Soares da Silva, 50 anos de idade, também enveredou aí pelo mundo do crime. Ambos são do Ceará. Voltamos com vocês ao estúdio. Obrigada, Sena. A gente vê aí, né, gente? 2 homens, um de 25 e outro de 50 anos de idade. Você lembra que aqui no nosso Hora D ontem nós destacamos que a polícia teria já apreendido 3 pessoas suspeitas, então, de toda essa ocorrência, de todo esse episódio lá no município de Codó. Estavam sendo ouvidos, inclusive no horário do programa, estavam sendo ouvidos lá na delegacia do município de Codó. Então, a partir daí, um verdadeiro aparato da Polícia da Segurança Pública foi colocado e o gerente, né, da agência seguiu dentro do prédio da agência, exatamente com todo este colete envolto ao corpo. Olha que situação. Aqui você acompanha, então, os 2 suspeitos, né, que então dispararam contra a polícia e foram então mortos durante esse confronto com a polícia. Aqui você observa que um de 25 anos e o outro, então, de 50 anos. Bom, e a polícia continua, né, investigando este caso. A gente segue, portanto, acompanhando durante o nosso jornal da Difusora. Logo mais à noite, você também continua apurando aí todo esse caso junto com a nossa produção. Muito bem. Agora, falando sobre as ocorrências de assaltos a bancos no estado. Essa, infelizmente, não foi a primeira, não, tá? Hoje pela manhã eu conversava com o Silvão Alves, ele dizia que a mesma vítima, né, do assalto lá no município de Codó, gerente, então, desta agência bancária, também já teria passado pelo mesmo sufoco. Claro, não com explosivos, né, colocados aí no corpo, mas também já teria sido refém num outro município, numa outra situação em que ele também estava gerente de uma agência bancária. Agora veja o sufoco sequenciado, né? Sai do município, leva a família toda para outro, lá começa a trabalhar e agora tem a família novamente feita refém, mas com este atenuante horrível, que é ter envolto ao corpo explosivos. Onde já se viu um negócio desse? E tudo isso para retirar dinheiro, né, da agência bancária, do cofre lá da agência bancária. Olha, falando ainda sobre as ocorrências de assaltos a bancos em todo o Maranhão, a gente fez uma conta para saber só este ano como é que anda essa situação. Na sua tela, a gente já coloca, portanto, a estatística, né? Anajatuba, Caxias, Lago da Pedra, Codó. Pode passar, tá? São 4 de acordo com o Sindicato dos Bancários. Nós temos assaltos a bancos registrados somente este ano. São 4, tá? Então as datas você acompanha ao lado, a agência também, mas também temos outros dados, tá? Dados sobre arrombamento. Coloca o arrombamento na tela, tá? A gente tem assalto e agora arrombamentos na cidade. Não perde a conta. Nós temos 4 registros de assaltos ao longo deste ano e aqui arrombamentos.
Buriti, Afonso Cunha, Lagoa Grande, Pindaré Mirim, São João do Caru, Alto Alegre do Maranhão, Paulo Ramos. Nós temos aqui, 7 ocorrências de arrombamento. E as datas estão ali, bem registradas ao lado. Ou seja, nós temos 7 arrombamentos e 4 assaltos, o que dá um total de 11. Nós estamos em que mês? Novembro, praticamente um sendo registrado a cada mês. E aí, o que a gente percebe de tudo isso, dos arrombamentos, é que certamente nas cidades de Buriti, Afonso Cunha, Lagoa Grande, Pindaré Mirim, São João do Caru, Alto Alegre do Maranhão e Paulo Ramos, nenhuma das agências foram reconstruídas, dada a proporcionalidade da destruição das agências nestas regiões. Você vê e acompanha que a fonte, o dado, é do Sindicato dos Bancários, que faz esta contabilização. Não temos ainda o percentual relacionado ao ano passado, mas a gente traz essa conta também, afinal de contas, a gente já está no mês de novembro, já seguindo a segunda quinzena, e já temos 11 ocorrências envolvendo aí agências bancárias no interior do Maranhão. Bom, a repórter Andressa Miranda, ela está com a gente hoje, vai conversar com o delegado-geral Armando Pacheco, exatamente sobre toda esta situação. Ela vai trazer para a gente agora mais detalhes. Muito boa tarde, Andressa, seja muito bem-vinda ao Hora D. A gente estava agora comentando sobre todas essas ocorrências. Temos registradas só no ano de 2020, 11 registros entre assalto e arrombamento. Um número que chama a atenção, porque a gente, se fosse fazer uma conta, seria praticamente um a cada mês. E o dano disso não é só a violência, né, deixada na cidade, mas também o que gera no próprio cidadão de cada município como esse. Respostas sobre esses episódios, Andressa, nós já temos? Já temos sim, Kate. Boa tarde também a você que nos acompanha em casa. Inclusive, aqui ao meu lado está o delegado-geral da Polícia Civil, que acompanhou toda a divulgação aí desses dados. Alguns ele tem, aliás, sobre todos eles, ele tem um posicionamento, mas vai destacar alguns aí que foram divulgados. Tem o dado do município de Codó, né, que no município de Codó, a Polícia Civil ela não está investigando um assalto, ela está investigando uma extorsão, né, mediante o sequestro que foi das vítimas ali, mas ele vai explicar melhor, vai falar sobre tudo isso e também vamos dar os detalhes do que tem acontecido durante esse tempo, tendo em vista que ontem à tarde nós estivemos aqui na sede da Polícia Civil, conversamos com o delegado. Até então, essas 2 pessoas que apareceram aí nessa reportagem, elas estavam dentro da mata, mas estavam sendo supervisionadas, aliás, estavam sendo acompanhadas ali, a polícia estava fazendo o trabalho para agir na hora certa. A gente sabe que esse trabalho é um trabalho minucioso, envolve outras pessoas que não podem ser atingidas. Já havia aquela situação ali insegura com relação a esse gerente desse banco que estava lá dentro. A polícia identificou, né, foi uma identificação que a polícia fez a partir de um movimento estranho nesse banco. Então, a polícia foi para lá, fez aquele isolamento todo. O delegado está aqui, vai explicar melhor para a gente. A gente já começa, então, com esses números, delegado. Ali a gente mostrou o número de assaltos e tem também outros números que foram divulgados pelo Sindicato dos Bancários. O senhor estava comentando aqui comigo nos bastidores alguns deles, e eu queria que o senhor explicasse alguns. O senhor falou de Lago da Pedra, tem esse caso de Codó, né, e outros, né? Isso, esse caso de Codó que nós prendemos no início desse ano, no segundo semestre, na verdade, no início do segundo semestre, 4 pessoas em Codó com armas de fogo, e uma dessas tinha sido responsável pelo roubo que foi noticiado em Alto Alegre. São João do Caru, nós pegamos o principal articulador e agora, recentemente, ele foi preso em São João do Caru e foi recuperado o armamento utilizado, foram 4 fuzis, que foi até recentemente apresentado à imprensa. Salvo engano, a apreensão foi ainda no final de outubro ou agora início de novembro. E esse sujeito também é apontado como um dos articuladores de uma das células que atacaram a base de Bacabal. Ele está sendo investigado por isso. E quanto agora ao crime de extorsão mediante sequestro lá de Codó, nós tivemos o Banco do Brasil tem esse cuidado com seu gerente, né, a segurança institucional do banco, e assim que percebeu um movimento estranho, acionou imediatamente aqui o Departamento de Roubo a Banco da SEIC e comunicamos às polícias civil e militar lá em Codó que começaram as diligências
Ontem capturaram 3 suspeitos, que na verdade se foi confirmado que eles não tinham participado desse roubo, mas esses 2 que foram mortos em confrontos, ontem, sim, esses estavam de fato, são do estado do Ceará e estão sendo já investigados pela equipe do DECRIF, na participação de outros crimes semelhantes aqui no Maranhão. Delegado, esse comentário que o senhor fez com relação a investigar essa participação deles em outros assaltos, é comum também, mesmo dentro desses números aí que a gente está vendo, encontrar uma mesma pessoa em vários assaltos. A gente, na imprensa, também já fez muito isso, de observar que a mesma pessoa é presa ou a mesma pessoa está encabeçando um grupo criminoso para invadir, para atuar em uma cidade, como foi esse caso de Codó também, né? Sim, nós, enquanto eu estive à frente da SEIC, no mês de setembro, prendemos um sujeito no estado do Pará e nós confirmamos pelo menos 2 tentativas e um sapatinho, que nós chamamos, que é a extorsão mediante sequestro, confirmados que ele teria praticado, né? Então, da mesma forma, esses 2 sujeitos que morreram em confronto podem ter participado de outros crimes aqui no Maranhão e também há grande possibilidade da existência de outras pessoas envolvidas diretamente ou na participação efetiva ou na articulação do crime. E essa é uma parte importante que agora a polícia assume, já com todas as pessoas liberadas, os gerentes, familiares, né? Tem essa parte do inquérito prosseguir e, dentro desse prosseguimento, investigar também, principalmente, o envolvimento de pessoas da própria cidade, né? Que também é muito comum, passando essas informações. Então, como que está o inquérito agora, né? Inclusive, tem equipes lá em Codó, nesse momento, fazendo todo esse levantamento, já, né? Continuando os trabalhos da Polícia Civil, que é de investigação. Isso, nós temos 2 equipes do DECRIF, lá em Codó, que, para quem a Polícia Militar apresentou a ocorrência, as armas que foram apreendidas, os documentos, e já estão sendo investigados em outros crimes. Então, a equipe vai ficar lá por tempo indeterminado, até ter a solução de outros crimes aí, conforme foram noticiados, que um deles seria o Banco do Nordeste, lá de Caxias, que no começo desse ano o gerente sofreu lá uma extorsão mediante sequestro consumada, e é provável que esses sujeitos tenham participado daquele crime. Ainda falando desse caso de Codó em específico, esses criminosos que foram mortos nesse confronto, foram horas aí, né, que a polícia esteve fazendo esse monitoramento até então, no sentido de capturá-los, acabou tendo esse confronto, confirmado então, logicamente, que eles participaram ali. Esse carro que eles utilizaram para sair da casa do gerente até deixar as vítimas, né, as pessoas que estavam ali reféns, em um ponto, era da família do gerente. O outro carro já estava esperando, então aí já confirma que várias pessoas aí, tem assim, uma base de quantas pessoas de fato estavam envolvidas até agora para início de investigação. A gente sabe que ainda tem muita coisa para investigar, mas já se tem uma base de quantas pessoas estariam diretamente envolvidas? Não, nós ainda não temos essa informação, e até porque por questão de sigilo da investigação também nós não poderíamos dar, né? Mas eu creio que logo nós teremos uma resposta e a prisão dos demais envolvidos. Tá ok, então. Essas são as informações, Kate. Nós continuamos acompanhando esse caso. A TV Difusora fez uma brilhante cobertura sobre esse caso, apesar de ser um assunto que ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer dar essa notícia ruim, principalmente se tratando aí desse caso em que você falou que esse gerente, né, essa pessoa, esse profissional que sai da sua casa cedo, foi até o banco já com esse artefato na cintura. É importante lembrar que havia uma equipe aqui de São Luís que foi para lá para verificar esse artefato. O delegado ontem confirmou, né, que se tratava de um artefato, mas que não tinha o poder de ser detonado, mas na hora do desespero, na hora do medo, principalmente se tratando de proteger ali a esposa, a filha e a secretária do lar que estava com ele, ele seguiu ali para a agência onde foi identificado e acabou saindo com vida, né, tanto ele quanto as pessoas que estavam com ele. E nós vamos continuar cobrindo esse caso, acompanhando todo o desenrolar. E mais para frente a gente espera também anunciar aí as prisões que devem ser feitas, se não nos próximos dias, né, porque a gente sabe que é um trabalho que depende de muitos outros fatores, mas lá para frente certamente nós iremos aí anunciar essas prisões, né, Kate? É com você.
Muito bem, Andressa, estava acompanhando aí a entrevista e indiscutivelmente a gente fica observando a violência psicológica que foi feita com esta família, né? Sobretudo com esse homem, com esta vítima, em razão de toda a artimanha criminosa envolvendo todo esse crime. Obrigada, Andressa. Andressa está com a gente hoje, daqui a pouquinho ela volta com a gente trazendo outras informações. Bom, e aqui na capital um homem foi assassinado a tiros no bairro da Liberdade. Houve um tiroteio no local. O crime foi logo nas primeiras horas da noite de ontem. Se acompanha aí imagens que destacam exatamente, né, ao chão, então, a vítima. E a gente traz para você imagens, inclusive, feitas aí pela equipe do Silvan Alves, esse homem que foi assassinado a tiros no bairro da Liberdade, chamando a atenção da comunidade, claro, gerando esse sentimento de medo, né, que não pode existir em canto nenhum, muito menos aos cidadãos aí, aos homens e mulheres trabalhadores do bairro da Liberdade. A gente já tentou contato para saber, então, causas e tudo mais, e a gente traz, então, na nossa programação ou também no Jornal da Difusora. E a gente segue aqui o nosso Horadê, saindo de São Luís, indo para o interior do Maranhão. Uma idosa foi atropelada na Vila São João, lá no município de Bacabal. Câmeras de segurança registraram o momento em que a dona Francisca Monteiro, ela teria sido atropelada por um mototaxista. A suspeita é que o condutor estava embriagado. As informações é que uma senhora foi atropelada. E olha só, a senhora é essa daí que você observa nas imagens de Denilson Fernandes. Já os profissionais do SAMU já estão atendendo ela aqui no local. E nesse exato momento, a nossa equipe está colhendo maiores informações. A princípio, uma pessoa numa moto que teria aí atropelado essa senhora no momento que ela ia passando aqui na Rua 1 da Vila São João. Estivemos no Hospital Lara Vasconcelos, né? Aí os familiares, né, as filhas da vítima, né, do acidente, relatando o acontecido, né, com a mãe dela na próximo Bar do Ilha, ali na Rua 1, acidente automobilístico, né, tendo como vítima a dona Francisca Monteiro, né, e o acusado chama-se Armando Silveira, né, que é mototáxi, né, e nós fomos até a residência dele, mas só que ele evadiu-se do local, né. Mas tem informação que ele estava embriagado ou não? A polícia tem essas informações? Segundo os populares, que ele estava ingerindo bebida alcoólica a tarde toda, né? Estava em alta velocidade, não? Em alta velocidade. A vítima estava de quê, tenente? A pés. A pés. Ele foi atropelada, né? Foi atropelada, ela estava a pés. Ela faleceu já por volta de que horas? Agora por volta de 1h da manhã. E ele chegou a socorrer a vítima no local? Não prestou socorro, não. Levar disso do local, né? Populares tentaram segurar ele lá, mas não conseguiram. E, segundo os vizinhos, disseram que ele chegou na residência lá, pegou a mãe dele e saiu, sem destino. Uma dó muito grande, né, gente? O impacto de uma batida como essa. Olha, até a primeira quinzena do mês de novembro, o Maranhão já registrou grandes números com relação a ocorrências, tá, de trânsito, acidentes e também atropelamento. O Maranhão registrou, portanto, 910 casos óbitos por acidente de trânsito aqui no estado, 142 delas somente aqui na capital. Neste mês de novembro, 4 pessoas já morreram em decorrência de acidentes de trânsito. É o que aponta o Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria de Estado da Saúde. 5 das 7 vítimas foram atropeladas e outras 2 morreram após colisão. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, somente no mês de outubro, 7 pessoas foram vítimas de acidentes de trânsito, 2 em Passo do Lumiar, 2 em São José de Ribamar e 3 em São Luís. Segundo a Polícia Civil, foram registradas 202 ocorrências de homicídio culposo no trânsito de janeiro a junho deste ano. Número significativo, né? Lá no nosso portal E610 você acompanha também detalhadamente todos esses casos. Bom, e mais um caso de assalto a ônibus também aqui na capital. Passageiros do transporte coletivo foram assaltados ali na subida das Cajazeiras. Isso aconteceu ontem à noite, tá? Sozinho, o assaltante roubou usando uma faca. O suspeito subiu na linha que faz ali São Raimundo, Bandeira Tribuse, como um passageiro normal, tá? Aí o motorista disse que deu sinal de luz
a guarnição que estava por ali também na passagem dele, só que ele não foi atendido. Ele alega que foi reclamar com essa mesma guarnição, equipe policial que estava por lá, só que os policiais ainda ameaçaram de conduzir ele por desacato à autoridade. Muito bem, ele fez exatamente esse sinal que está aparecendo aí na sua tela? Pois é, ele fez esse ele alega que teria feito esse sinal na passagem, já nessa abordagem do criminoso no interior do coletivo. Só que não foi visto, não foi atendido, passou despercebido. E aí foi exatamente nesse momento em que toda a ação, a dinâmica do crime, do assalto, né? Que ele faz ali com uma faca, sozinho, leva tudo e vai-se embora. E aí o condutor aqui do coletivo voltou e disse, mas vem cá, eu fiz aqui o sinal, né, avisando, não foi visto, já não, claro, naturalmente nervoso, e ainda foi ameaçado, segundo ele, por desacato à autoridade. Ou seja, se ele não se aquietasse por ali, poderia então ser preso. Nós procuramos o comando da Polícia Militar para entender tudo isso, mas até agora nós não obtivemos nenhum retorno sobre o assunto. O fato é que mais um ônibus, mais um coletivo foi assaltado e dentro dele trabalhadores, né, voltando para casa cansados e infelizmente tendo que se deparar com essa cena que parece estar virando algo bem costumeiro, né, seus pertences, aquilo que você trabalha o tempo todo para poder ter ou então garantir para levar para casa, você se vê sem eles tendo que voltar para aquele status zero, né? Vamos começar tudo de novo. Mas olha, presta atenção que ainda assim é importante entender que a gente não pode reagir em nenhuma situação de perigo, tá? Principalmente nessas abordagens com arma branca ou arma de fogo, qualquer que seja, não reaja, tá bom? São 12 horas e 32 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Depois voltamos falando sobre saúde. Aqui no estúdio comigo, o secretário de Estado, Carlos Lula. Então vai bater um papo com a gente falando sobre toda a estatística para a Covid-19 no Maranhão e estratégias também sobre o combate, não só na capital, região metropolitana, interior do Maranhão e também essa história de segunda onda. Tudo isso, viu? Depois do intervalo, não sai daí não que eu tô voltando. De volta com o nosso Hora D, são 12 horas e 36 minutos, estou no ar desde o meio-dia e, claro, fazendo companhia para você nesse horário sagrado, que é o horário do almoço. E agora a gente já começa falando sobre saúde, atualizando os números para a Covid-19 em todo o estado. São 189.936 casos confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O boletim também aponta 183.270 pacientes recuperados e 4.195 mortes. 2.471 pessoas estão em tratamento, sendo 2.212 em isolamento domiciliar, 159 em leitos de enfermaria e 100 internadas em UTIs. Novas mortes foram registradas em Imperatriz, São Benedito do Rio Preto, Bacabal, Balsas, São Francisco do Maranhão e João Lisboa, cada cidade com uma morte, e Timon com 2. Nenhum desses óbitos foi registrado nas últimas 24 horas. Todos ocorreram em dias anteriores e aguardavam confirmação laboratorial. Bom, e na cidade de Imperatriz, região Tocantina, a segunda fase do inquérito sorológico está sendo realizada. A ação, inclusive, foi desenvolvida pelo governo do estado em parceria com a Universidade Federal do Maranhão. O trabalho de pesquisa foi realizado entre os dias 19 e 30 de outubro em Imperatriz e serviu para avaliar o cenário atual da pandemia no município. A ação foi desenvolvida pelo governo do estado em parceria com a Universidade Federal do Maranhão.
A coleta foi feita em 30 setores da cidade, contemplando variadas idades entre homens e mulheres. De acordo com os números resultantes da segunda etapa do inquérito sorológico, cerca de 41% da população local já teve contato com o vírus da Covid-19. Eles confirmaram o do primeiro, basicamente em termos de prevalência no estado, aproximadamente 38 e 40. E aqui em Imperatriz, a prevalência de anticorpos foi de 41,7%. Um dos dados revelados pelo inquérito sorológico aqui na cidade de Imperatriz se mostrou bastante preocupante. Mais de 42% da população deixou de fazer o uso da máscara. Isso é preocupante, porque nós sabemos que o uso de máscara ele é fundamental. Ele é uma estratégia importante para a prevenção. Nessa segunda fase do inquérito sorológico, mais de 1.000 pessoas foram entrevistadas e testadas. Segundo a gestora regional de saúde, o Maranhão está se preparando para qualquer cenário, com investimentos na expansão da rede estadual de saúde. Em Imperatriz, serão mais 21 leitos de UTIs instalados no Hospital Macro-Regional. O Estado está organizado, o Estado está com a sua rede ampliada cada vez mais, agora também tem policlínicas, tem mais leitos de UTI, para que, na necessidade, a população possa ser atendida e bem atendida. Muito bem, ainda em Imperatriz, os números da Covid-19 estão em queda desde o mês de junho. Na última quinzena, apenas 40 casos foram registrados. Em queda desde o mês de junho, os números do contágio pela Covid-19 em Imperatriz chegam a 7.991 casos confirmados. Na última quinzena, apenas 40 casos foram registrados. Recentemente, a direção do Hospital Macro-Regional Ruth Noleto anunciou a realocação da UTI exclusiva para a doença. Até o último boletim da SES, a taxa de ocupação de todos os leitos de UTIs no município é de 43,75%. No momento da pandemia, nós ampliamos para mais 10 leitos que estão funcionando de forma provisória em uma das alas do hospital. Porém, depois que o secretário de saúde esteve aqui no município, o secretário de saúde do estado, ele veio aqui no hospital, foi definido uma nova ala que está sendo construída para abrigar esses 10 leitos. A cidade também tem apresentado queda no número de ocupação dos leitos de UTIs na esfera municipal. O Ministério da Saúde, através da Universidade Federal de Pelotas, já diagnosticou que em Imperatriz mais de 50% da população já contraiu o vírus, 94% que se contaminou já se recuperou. A cidade registrou uma queda de mais de 90% no número de casos, mas a evolução da doença depende muito do comportamento da população. Para que este número continue caindo, é preciso redobrar a atenção e continuar seguindo os protocolos orientados pelas autoridades sanitárias. Os cuidados da prevenção devem continuar, porque não temos vacina ainda. Então, tudo depende do comportamento da população, do uso de máscara, da higiene das mãos, de evitar as aglomerações. E reforço, mesmo com esse período eleitoral intenso, com a grande movimentação na cidade, os números continuaram em queda. É o que torcemos ainda que isso continue. Tudo bem, a gente percebe que é um trabalho cooperado e que depende de cada um de nós. Aqui no estúdio a gente está recebendo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, muito obrigada, secretário, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Kate. Então, a gente fez aí um passeio rápido, secretário, mostrando, então, a situação dos números que a gente apresenta todos os dias aqui, mas também estabelecendo essa conexão, Porque o Maranhão, costumo dizer que territorialmente é gigantesco. Cuidar desse estado, secretário, há pelo menos quase 9 meses de pandemia, como é que tem sido? A minha primeira pergunta é essa avaliação ao longo aí de 9 meses. A gente venceu muitas batalhas, Kate, mas eu queria que a população entendesse que a gente ainda não venceu essa guerra. Batalhas importantes. O Maranhão tem sido considerado por várias agências independentes como o melhor estado brasileiro no enfrentamento da pandemia. A gente conseguiu fazer uma rápida expansão da rede no momento que precisamos. Foram 13 hospitais em 12 semanas, de modo que isso garantiu que a gente não perdesse tantas vidas. Se a gente for comparar com estados com população semelhante à nossa, a gente vai ver que a gente teve metade, até menos, dos óbitos de outros locais. O ideal era não ter nenhum,
Infelizmente, isso se tornou impossível. E o que a gente pede nesse momento para a população é entender isso. A gente é do tamanho da Itália, né? Lá a Europa já enfrenta a segunda onda muito forte. A gente aqui conseguiu segurar, diminuiu, a gente tem há mais de 4 meses, nossa taxa de transmissão é menor que 1, isso quer dizer que a doença está sob controle no estado, mas isso não quer dizer que a gente já venceu. Com o passar do tempo, as pessoas foram normalizando a doença e foram deixando de adotar as condutas que adotavam no início. Usar máscara, higiene das mãos, distanciamento social. Então, se a gente não ajudar também no combate a essa doença, a gente corre o risco, principalmente agora que começa o período de chuvas no estado, de ter um aumento considerável do número de casos. Eu ia comentar exatamente isso. Agora é uma nova batalha, né, digamos assim, secretário, porque a gente entra num período em que de chuvas e que naturalmente já existem casos aí e que a gente sabe que no comecinho do ano são registrados, portanto, síndromes respiratórias e que até confundem de certa forma. Qual a previsão do governo do estado, então, para esse momento, secretário? Os sintomas são muito parecidos, Kate. Em alguns casos, a gente chega a dobrar o número de atendimentos em razão da ocorrência de síndromes respiratórias num período muito específico, de dezembro até o mês de maio. Terminando abril, iniciando maio, esses casos diminuem drasticamente. Então, mas por quê? Porque no período de chuva a gente tende a se trancar. A gente fecha a janela de casa, fecha a porta, fica no local fechado. A circulação já diminui e as síndromes respiratórias precisam disso. Precisam de ajuntamento de pessoas e pouca circulação de ar. Então, o cuidado que a gente fez já é um planejamento. A gente está olhando outros estados da federação que já estão numa segunda onda bem clara. O Amazonas tem 95% de ocupação de leitos de UTI, Pernambuco chegou a 80%, Santa Catarina chegou a 90%, o Amapá, antes mesmo do apagão, já tinha suspendido as atividades eleitorais de campanha porque tinha tido 600% de aumento do número de casos. Assim mesmo aconteceu no estado do Pará. Então, de norte a sul do Brasil, a gente está notando. Isso ainda não aconteceu no Maranhão. Okay. Isso quer dizer que não vai acontecer? Não. Isso quer dizer que a gente está tomando as precauções para que não aconteça, mas a gente pede ajuda da população. A gente tem notado um leve aumento no número de casos. Nossa ocupação ainda é baixa, muito baixa. Se for considerar outros estados da federação, a gente continua aumentando o número de leitos. A gente tem obra em Imperatriz, que a gente viu no vídeo, mas a gente tem obra também em São Luís. A gente tem expansão em outras cidades do estado, porque a gente fechou alguns leitos de campanha. Então, para que a gente, se uma eventual segunda onda, a gente ter esses leitos sobrando, a gente já tem obra. Então, eu tenho UTI também sendo feita em Barreirinhas, eu tenho UTI em Imperatriz, eu tenho policlínica sendo feita em Açailândia, eu abri em Presidente Dutra, abri em Santinês, eu tenho um hospital aqui em Lisboa, que vai ganhar 50 leitos, aqui na cidade de São Luís, já no final do mês de dezembro. Então, assim, a gente já está se preparando para o eventual aumento do número de casos nos próximos meses, mas aí isso depende sobretudo da ajuda da população. Eu não quero usar esses leitos. Eu queria muito poder fazer essas obras e usar esses leitos para outra finalidade, e não para a Covid-19. Até porque não se atende apenas pacientes com Covid-19, né, secretário? E só para quem está em casa poder entender, se fala muito sobre segunda onda, mas as pessoas quase não entendem o que é isso e na prática o que significa, né? Como um homem que está à frente, né, dessa pasta importante, explicar para essa população, sobretudo para os idosos, que nosso público é gigantesco em torno dos idosos, como encarar isso e como entender isso nesse momento, secretário? Então, Kate, a segunda onda, a gente olha, porque é olhando o gráfico. Olhando o gráfico, a gente vai ter exatamente uma onda se formando, os casos subindo, depois os casos caindo. O que aconteceu na Europa e que difere um pouquinho do Brasil? Na Europa aconteceu o seguinte, os casos subiram, desceram rapidamente por conta das medidas de contenção e parou. Quando eles tiveram de voltar à atividade econômica, aconteceu uma segunda onda, os casos subiram de novo. Está no pior pico dos casos. Por um descuido, né? Por conta do descuido, porque falha de estratégia. Voltou. Então, em alguns países, o número de casos é inclusive maior do que na primeira onda, né? Apesar da letalidade ser menor, é importante dizer isso. O que aconteceu no Brasil? A gente praticamente nem saiu da primeira onda ainda, porque a gente estabilizou no número de casos muito alto. E nas últimas semanas, a gente vinha caindo semana a semana, tanto o número de óbitos quanto o número de casos, e infelizmente, nas últimas semanas, isso voltou a subir. Voltou a subir em vários estados da federação. A gente tem esse risco, alguns estados já consideram que estão numa segunda onda. No Maranhão isso ainda não está evidente, mas nenhum estado está dizendo assim,
Eu tenho certeza que aqui não vai acontecer, eu não tenho como garantir isso. Eu preciso da ajuda da população, porque a gente quer que isso não aconteça até o surgimento da vacina. Hoje a gente teve uma notícia excelente, a vacina da Pfizer, terceira fase, a última fase, 95% de eficácia. Nossa, que bom. Então é uma ótima notícia para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Eles vão pedir emergencialmente a autorização dos Estados Unidos já para começar a divulgação, a propagar essa vacina. Os Estados Unidos comprou todas as doses, então essas primeiras doses não virão para o Brasil. A gente não vai ter como comprar, não vai ter como concorrer com os Estados Unidos, mas é um ótimo alento para a humanidade, para dizer assim, olha, temos a primeira vacina então com eficácia comprovada. Trabalhar com algo mais concreto, né, secretário? Correr aqui com as estratégias, mas também já ter algo mais concreto. Isso, a gente espera que até junho, julho do ano que vem, a gente tenha condição de imunizar a sociedade brasileira. É isso que a gente tem lutado. A gente tem pedido, inclusive, para o Ministério da Saúde adquirir todas as vacinas, independente da origem, que tem eficácia comprovada. Então, a Pfizer, a gente está falando com Oxford, é a vacina que pode vir para o Brasil, lá na Inglaterra, mas tem a Pfizer, é dos Estados Unidos. Por que não também comprar uma vacina americana? Tem de outro país, por que não adquirir a vacina do outro país? Eu acho que quanto mais rápido a gente conseguir imunizar, vacinar as pessoas, mais rápido a gente vai se livrar dessa doença. Sem dúvida, e trazendo tranquilidade, né, para as pessoas. Agora, secretário, a gente já está aqui, né, ultrapassando a segunda quinzena aí do mês de novembro, caminhando para dezembro, terminando esse ano de sufoco de 2020. A gente tem um decreto estabelecido aí pelo governo do estado, em que, de forma escalonada, foi liberando as atividades, mas tem a expectativa do Natal, do Réveillon. Como é que vai se comportar toda essa estratégia? Como é que vai acompanhar tudo isso do ponto de vista da saúde, secretário? Então, Kate, infelizmente a gente não tem como liberar as festas nesse momento. Eu também adoro festejar, eu sou brasileiro, gosto de festa, gosto de estar com minha família, mas a gente não tem condição de imaginar que vai fazer uma festa na praia, ou que vai fazer uma grande festa no centro histórico, ou que vai ter festa pelo interior, nas praças, com milhares de pessoas. Nem tem previsão disso, né? A gente não tem previsão disso em nenhum lugar do mundo. Sim. Isso é importante apontar. O carnaval em São Paulo, em Salvador, no Rio, tudo foi adiado, a gente não tem perspectiva para o ano que vem. Eu sei que está todo mundo aí doido de vontade de poder festejar, mas aí a gente vai deixar esse abraço para quando todo mundo estiver vacinado. Esperar mais um pouco. Esperar mais um pouquinho. Eu tenho certeza que vai ser um carnaval assim para a gente comemorar um bocado. E bem aí entra mais uma vez essa força-tarefa, né, que compete a cada um de nós de evitar, então, esses espaços. Agora, pode concluir. Isso, por hora, esse é o pedido. A gente tem tido um número muito grande de casos de adultos jovens, ou seja, pessoas entre 20 e 30 anos que já estão aí, estão numa festinha, que a gente autorizou, né, até 100 pessoas, já estão com atividade de risco, sem usar máscara. Então, cuidado, porque essas pessoas, em geral, elas passam muito bem pela doença. Só que elas podem levar a doença para quem tem comorbidade. Sim. Aí leva para o pai, leva para o avô, leva para o tio, e aí pode levar a óbito essas pessoas. E não se tem também a comprovação de que, de repente, você diga assim, não, já peguei, não, já estou imune, calma, né? Não se tem nenhuma confirmação. É muito precoce se falar sobre Covid-19, sobretudo se vai ou se não vai contrair novamente, né, secretário? Essa imunidade a gente não sabe, na verdade, ela existe, a gente não sabe por quanto tempo. Sim. A gente já teve casos de reinfecção no estado, de pessoas que positivaram no mês de abril, positivaram agora no mês de outubro. Então, quanto tempo dura a imunidade? Em geral, essa imunidade de gripe que a gente tem, acontece da mesma forma. A gente não toma vacina todo ano, exatamente porque essa imunidade não é duradoura. Então, é um questionamento também que a gente vai fazer. Por quanto tempo vai durar a imunidade? Ninguém tem essa resposta ainda. Então, a gente tem que continuar tomando cuidado. Eu mesmo, que já tive a doença, continuo usando minha máscara, continuo tendo minha higiene correta das mãos, mantendo o distanciamento. Isso é importante para a gente evitar a transmissão dela para outras pessoas. O fato é que é tudo muito novo. Secretário, já tem como antecipar alguma coisa sobre 2021? Para 2021, a gente tem esse planejamento que eu estava falando há pouco, da gente continuar essa inauguração de leitos, a gente vai continuar essa expansão de leitos, a gente tem... Tem uma estimativa de leitos já, secretário? O número é relevante. Veja só, a gente tem hospital em Pedreiras para inaugurar, hospital em Santo Antônio dos Lopes para inaugurar, hospital em São Mateus para inaugurar, o hospital da Ilha, todos com TI. O hospital da Ilha, que é muito aguardado, né? A gente vai ter
maior que o Socorrão 1 e 2 somados. Eu tenho certeza que vai mudar a cara da urgência e emergência do Estado. A gente tem centro de hemodiálise no sul do Estado para inaugurar. A gente tem outras policlínicas que a gente deve abrir pelo Maranhão. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para o ano que vem. Vai ser um ano ainda de muitas entregas no campo da saúde pública, que eu tenho certeza. A gente vai completar esses 7 anos que a gente avançou muito entregando saúde pública para a população, não só de São Luís, é importante dizer. Diferente do que acontecia, a gente espraiou pelo Maranhão inteiro, levando saúde pública e de qualidade em nossas unidades para todo o Maranhão, que precisava há muito tempo. Agora, secretário, eu acho importante reiterar aqui, porque muito se fala de Covid-19, claro, porque a gente está vivendo um período de pandemia, mas como o senhor falava ainda há pouco, sobre o trabalho que está sendo feito, sobretudo para ampliação da saúde, porque não é só paciente com Covid, né? Tem os outros pacientes com especialidades diversas que buscam serviço e que hoje, felizmente, são atendidos, têm esta possibilidade de serem atendidos. Kate, é só pensar o que era até 2014 e o que a gente tem a partir de hoje. Se pensar Santo Inês, Pinheiro, Caxias, Timon, Balsas, vou pensar o estado, Chapadinha, todas essas cidades, elas ganharam unidades, cidades estratégicas, todas elas ganharam unidade do Estado. Colinas ganhou, o presidente Dutra foi reformado, todas elas ganharam unidade do Estado, todas ganharam leitos de UTI. Não tinha. Santa Luzia do Paruá, né, um vazio imenso, a pessoa ia até Belém, às vezes, para procurar tratamento de saúde. Agora tem ali, a gente reformou Carutapera, entregou a unidade de Carutapera toda reformada, com leitos de UTI também, entregou Pedreiras, vai entregar uma unidade própria do Estado agora em Pedreiras. Então, assim, se a gente for pensar, as maiores cidades do Estado, elas formam agora uma grande rede de saúde pública que permite que praticamente todos os casos sejam resolvidos ali. A gente não vai ter a necessidade de trazer para São Luís. Obviamente, o que é muito especializado, tem especialidade médica, eu tenho 2 especialistas no Estado, 3. Essas pessoas não estão no interior, elas estão na capital. Então, nesses casos, ainda vai ter uma eventual necessidade de trazê-los. Mas, nos outros casos, eu vou ter condição de atender tudo isso no interior do Estado, de maneira regional, de maneira entendendo o SUS, né? Isso é importante dizer, a gente não está substituindo o papel dos municípios, os municípios continuam com urgência e emergência, e o Estado fazendo a média e alta complexidade. Então, o que é mais complexo, a gente colocou no interior do Estado. Então, a gente tem hoje, é muito bom, muito gratificante a gente ir ao interior e receber um agradecimento. Eu me recordo uma vez de UTI da Caxias, e uma senhora, mãe de um paciente, me abraçou, me agradeceu e disse assim: meu filho, quanto é isso daqui? Oh, meu Deus. Eu disse, mas não é nada. Ela, meu filho, mas isso aqui é tão bonito. Eu disse assim, mas é SUS, é seu direito. Então, isso é importante, assim, levar saúde pública de qualidade para as pessoas. E sem dúvida, né, você vê a satisfação das pessoas que a gente fala de saúde. Eu costumo dizer, meu Deus, a pessoa que precisa de saúde é aquela coisa de, você não pode esperar, né? É sua saúde, é uma só que a gente tem. Secretário, olha, muito obrigada, em razão do nosso tempo, vou precisar, né, interromper para a gente poder ir para o intervalo, mas queria muito lhe agradecer pela participação aqui. O espaço está aberto sempre, afinal de contas, essa informação vinda, trazida pelo senhor, é extremamente importante para quem está em casa, né? Saber exatamente o que está sendo feito por parte do governo do Estado, as estratégias, acalmar, dizer, opa, vamos embora continuar trabalhando, eu daqui e o povo dali, né? Isso é que é importante, Kate. No final das contas, a gente combater as doenças, e sobretudo a Covid nesse momento, é a gente um ajudando o outro, é todo mundo dando uma mão. É o governo ajudando de um lado, mas a população ajudando a gente de outro também. Usa máscara, se puder, ficar em casa, onde puder também, mantém distanciamento. Isso é fundamental. Você está conseguindo ir para a sua igreja, você está conseguindo olhar os seus amigos, mas tenha calma, vamos com prudência. Quando chegar a vacina, a gente vai fazer uma grande festa aí, comemorar tudo isso. E já antecipe aqui pra gente, viu? Em primeira mão, essas estratégias, a cada etapa o senhor avisa aqui pra gente. Com certeza. Muito obrigada. Ao vivo aqui comigo, o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, portanto, trazendo aí as últimas informações sobre tudo isso que tem sido feito pelo governo do Estado para trazer tranquilidade para todos nós. Então, indo para um rápido intervalo, já a gente volta e volta falando sobre o segundo turno das eleições. Não sai daí não que eu tô voltando. Acompanha imagens da Avenida dos Franceses. Horário de pico tranquilo na capital.
De volta com o nosso Hora D. São 13 horas e 1 minutinho. Olha aí seu reloginho, acerta direitinho e, claro, participa com a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu tenho, esse encontrinho marcado com você. Já mandou sua mensagem? 91968622, 91968622 é o nosso contato de todos os dias. E, claro, pra gente é uma alegria muito grande saber seu nome, saber de onde é que você está conversando com a gente. A exemplo da turma aqui, Natalina de Jesus Ferreira, tá comigo e não abre. Todo dia ela tá por aqui, já fez até já mandou até a foto aqui que ela tá acompanhando a gente. Jasmina Cordeiro também, muito boa tarde, lindona, pra você. Rosane Diniz, beijo pra você e pro gatão aqui. Coisa linda. Josué, um beijo pra você também. Ivonete Silva, meu amor, tá lá no Coroado, né? Um beijo pra você, lindona, muito obrigada. Tá dizendo que eu moro no coração dela, é o inverso, você é que mora aqui no meu, viu? Beijo pra irmã Dora também, viu? Obrigada, gente. Maria da Paz tá comigo também, Maria. Beijo pra ti, minha lindona. Gente, ela fez um stories aqui tão lindo. Jefferson Furtado, Kate linda, um beijo pra você. Jeff, coração de bola. Obrigada também pelo carinho. Nando Gaspar, bom dia, Kate. Estamos ligados no programa. Nando Gaspar, da Vila Dom Luiz. Manda alô aqui pra todos os açougueiros do Mateus da Coama. Um beijo para essa turma animada, turma divertida, turma que trabalha todos os dias. Obrigada, viu? A gente segue por aqui, já eu volto aqui para o nosso Instagram e também você pode participar, que já eu destaco aqui na tela, 9196-8622. Só que agora é hora dos nossos recadinhos. Outro recadinho, aquele que traz saúde, conforto e bem-estar para o nosso lar. Você vai conhecer, viu? É a Proactive Sanitização e Controle de Pragas, uma empresa especializada em sanitização e dedetização. A gente tem os serviços mais modernos possíveis de desinfecção com a utilização de produtos específicos no combate a vírus, bactérias, fungos e ácaros. Coisa chata a gente encontrar isso por aí, né? Principalmente em casa ou no trabalho. Pois é, e é ideal para condomínios, empresas, clínicas, repartições públicas e tantos outros espaços que a gente habita, tá? Trabalhamos com produtos regulamentados pela Anvisa e após a conclusão do serviço também emitimos certificado de garantia para todos os clientes. Estamos prontos para poder te ajudar nesta nova fase, que é a fase da saúde, né? E assim contribuindo para a saúde da nossa família, a sua saúde, a saúde de todos os colaboradores, aqueles que estão pertinho da gente. Então você já sabe, tem que entrar em contato. Os números aparecendo na tela, DDD 098-3264-0681, tem outro número também, é o 98916-0841. Pode seguir a gente também lá nas redes sociais, olha o Instagram, bota assim, @Proactive Sanitização. E-mail você pode mandar no proactivesanitização@gmail.com. Proactive, colaborando com a sua saúde e a saúde de todo mundo que a gente ama assim de verdade, né? Já mandou sua mensagem? Manda, não perde tempo, porque são 13 horas e 4 minutos. Vamos para Caxias? Direto para a cidade de Caxias, conversar com o repórter José Carlos, que a gente recebe por aqui todos os dias. Ele que vai destacar qual que é o assunto de hoje aí na região dos Cocais. Cadê o Zé? Tá por aí? Vamos chamar o Zé. Muito bem, Zé já chegou comigo aqui. O Zé que sorri com os olhos. Seja muito bem-vindo, José. Boa tarde, Kate. Boa tarde à sua equipe. Boa tarde aos telespectadores do Hora D. É sempre muito bom falar com vocês, né, com as notícias aqui de Caxias. E hoje o grande destaque é a mega operação da Polícia Militar, que culminou com a prisão de 2 suspeitos de envolvimento naquele crime, cuja vítima foi o gerente do Banco do Brasil da cidade de Codó e também a família dele. Esse gerente ele foi rendido por bandidos, foi obrigado a vestir um colete com explosivos, então foi um momento de muito terror lá na cidade de Codó. 3 desses bandidos envolvidos nesse crime foram presos lá mesmo na zona rural de Codó, num lugar chamado 17, quilômetro 17, entre Caxias e Codó. E aí 2 fugiram aqui para a direção de Caxias, acabaram sendo interceptados. Na entrada da cidade foram interceptados, trocaram tiros com policiais, mesmo assim continuaram a fuga e foram para a BR-316. Lá eles abandonaram o veículo e entraram no matagal. E aí foi preparado um verdadeiro cerco policial muito grande, um aparato policial muito grande
para prender, né, para capturar essas pessoas suspeitas, né, de participar desse crime lá na cidade de Codó. O que aconteceu é que houve troca de tiros dentro do mato. Esses bandidos, ao invés de se renderem, quiseram trocar tiros com a polícia e acabaram levando a pior. Os dois acabaram morrendo. Mas, Kate, os números da operação são muito grandes, importantes, né? Foram 40 policiais que participaram dessa operação, 40 policiais militares, né? Então, houve reforço da cidade de Codó, reforço de Timon, reforço de Presidente Dutra, de Bacabal. O pessoal do Centro Tático Aéreo, o CTA, deu todo o suporte. Foi muito importante a vinda do helicóptero para cá, porque fez uma busca, uma vistoria mais detalhada no Matagal. E por terra também havia a equipe do COSAR de Bacabal, que são os policiais especializados em operações de sobrevivência na área rural. Então, esses policiais também estiveram nesse suporte às equipes aqui de Caxias e da região. O trabalho foi comandado pelo CPA-4, que é o Comando de Policiamento de Área do Interior, cujo o comandante é o Coronel Jurandir, que já foi comandante do Batalhão de Caxias. Trabalho acompanhado também pelo comandante do batalhão aqui de Caxias, o Major Krajeski, e um envolvimento muito forte de toda a tropa que participou dessa operação. Olha, Zé, que sufoco, viu? A gente estava mostrando ainda há pouco aqui o desfecho, né? Começamos, na verdade, desde ontem, falando sobre esse episódio, sobre essa ocorrência lá no município de Codó, envolvendo todo um aparato aí de segurança pública. Agora a gente fica aqui só imaginando o sufoco que não deve ter sido para esse homem, para essa vítima, que tem um artefato como esse colocado aqui no corpo. Mas que loucura isso! Uma violência psicológica gigantesca. Sem dúvida, né? Colocou em risco a vida desse gerente. Esses bandidos colocaram em risco a vida do gerente, a vida da família dele e das pessoas que estavam no entorno, né? No momento da operação, muita gente estava ali pelo centro comercial. A agência do Banco do Brasil de Codó é na área mais central da cidade. Então, se esse aparato, né, se esse artefato realmente explodisse, muita gente poderia também ser atingida. E aí foi preciso um trabalho muito forte da Polícia Militar, do Esquadrão Antibombas. Foi preciso muita inteligência também dos nossos policiais. Sem dúvida, Zé. Muito obrigada, viu? A gente está falando ao vivo com o José Carlos, direto de Caxias. E amanhã o Zé volta com a gente aqui, então, trazendo outras atualizações importantes da região. Sim, com certeza. Eu quero só acrescentar aqui, Kate, que a gente tem os nomes, né, dos suspeitos que foram presos aqui em Caxias, capturados, né? Sim. Eles, infelizmente, como eu falei, ao invés de se renderem, trocaram tiros com a polícia e acabaram não resistindo, foram feridos e não resistiram. Um deles é muito jovem, né? É o Claudemir Ferreira de Souza, de 25 anos. O outro é o Antônio Soares da Silva, de 50 anos. Eles são naturais do estado do Ceará. Os três que se renderam lá em Codó, eles são naturais do estado de São Paulo. Então, mais uma vez, ponto para a Polícia Militar. Muito bem, Zé, obrigada, viu, pela informação. José Carlos, direto de Caxias, trazendo, portanto, o desfecho aí. A polícia segue acompanhando, segue investigando, tá? Faltando 12 dias para a votação do segundo turno das eleições deste ano, os candidatos já estão autorizados desde o início da semana para reiniciar a campanha de rua. A propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio começa agora, sexta-feira, dia 20. Os candidatos têm mais 14 dias para falar suas propostas para a gestão da capital maranhense. É um espaço de tempo bem menor do que nas eleições anteriores. A campanha nas ruas está autorizada desde segunda-feira. A propaganda eleitoral inicia dia 20 e segue até o dia 27 de novembro nos meios de comunicação. Antigamente eram 4 semanas do primeiro turno para o segundo turno. Agora nós teremos apenas 2 semanas. As campanhas já estão autorizadas. As campanhas já estão na rua. No rádio e na TV, os candidatos terão tempo igual para apresentar propostas. O tempo de televisão no primeiro turno, ele é dividido de acordo com cada partido, os representantes na Câmara Federal, os deputados federais. Já no segundo turno, a novidade é que o tempo, como são apenas 2 candidatos, esse tempo é dividido igualitário, independente da representatividade do partido.
Para quem vai exercer o poder do voto, os dias serão utilizados para analisar melhor as propostas e participar do processo democrático de forma consciente. Esses dias aí vão ser momentos de reflexão para pensar melhor em quem votar, vamos acompanhar melhor os dois candidatos, né, que estão aí concorrendo, e acredito que daqui para o final do mês, no dia 29, as pessoas saibam decidir o seu voto de forma consciente e decidir o melhor para São Luís. Muito bem, e o ex-candidato à Prefeitura de São Luís pelo Democratas, Neto Evangelista, concedeu entrevista hoje, na manhã de hoje, ao repórter Eduardo Ericeira. Ele acompanhou e traz pra gente. Olá, muito boa tarde, Kate. Boa tarde a todos que acompanham o Hora D. Terminou agora há pouco a coletiva concedida pelo deputado estadual Neto Evangelista, que foi candidato à Prefeitura de São Luís pelo Democratas. Neto Evangelista, que foi o terceiro candidato mais votado na eleição que aconteceu no dia 15 de novembro. Teve mais de 16% de votação, que representa mais de 83 mil votos favoráveis a ele no primeiro turno da eleição. Neto Evangelista concedeu a coletiva aqui no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ao lado de representantes de vários outros partidos, entre eles PDT, MDB e PTB. Durante a coletiva, Neto Evangelista falou o porquê de apoiar o candidato agora do Podemos, Eduardo Braide, nesse segundo turno. Saibam que foi uma decisão que eu optei, acima de tudo, por uma atuação programática do próximo prefeito da cidade de São Luís. Inclusive, conversei bastante sobre o meu plano de governo e pude incorporar, inclusive, algumas ideias que a gente colocava para a cidade, porque, graças a Deus, o nosso plano de governo não tinha nada mirabolante, era tudo muito pé no chão, muito com propostas realistas. Neto Evangelista ainda foi questionado sobre fazer parte ainda da base do governador Flávio Dino aqui na Assembleia. Falou sobre o assunto e confirmou que ainda faz parte da base do governo estadual. Eu continuo fazendo parte do grupo do governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino continua tendo o meu respeito. Continuarei fazendo parte da situação da bancada de apoio ao governo Flávio Dino. Mas quem foi candidato a prefeito de São Luís fui eu. Então essa decisão é minha. E a minha decisão foi pelo melhor da cidade. Pode ter certeza disso. Eduardo Braide, do Podemos, também esteve na coletiva, agradeceu o apoio do deputado estadual, que foi candidato à Prefeitura de São Luís, Neto Evangelista, e de todos os partidos que estiveram presentes nessa coletiva. Eu quero dizer a vocês que nos acompanham nessa coletiva que a experiência, o equilíbrio e a maturidade nos unem nessa mesa hoje. São Luís é a nossa causa. É por isso que nós estamos hoje aqui. Todos nós conversamos nos últimos dias para buscar o melhor caminho para São Luís. A reportagem completa você acompanha logo mais à noite, às 7h20, no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira para o Hora D. Muito bem, Eduardo, obrigada pela informação. E o ex-candidato do PROS, Iglesio Moisés, também concedeu coletiva na manhã de hoje. A repórter Andressa Miranda, que conta pra gente como foi. Olá, Kate, boa tarde. O pronunciamento do deputado Iglesio Moisés durou em torno de 20 minutos e foi quando ele declarou apoio ao candidato Eduardo Braide, agora no segundo turno. É claro que a alternativa Braide não me contempla, mas não há uma terceira opção. E é inegável que quando a gente é confrontado com forças do mal, de fato, nesse momento, que a gente adote uma posição. E a minha posição nesse momento é de apoio a candidatura do Eduardo Braide do 19, mantendo a minha postura de independência e já colocando, o Braide foi avisado inclusive disso, meu nome à sucessão em São Luís em 2024. Pois é, e também nesse pronunciamento, Iglesio Moisés anunciou que pediu a desfiliação do Partido PROS, vai seguir aí na carreira de deputado e mais na frente vai pensar na filiação nos próximos partidos e alguns que já fizeram também convite a ele para que ele faça parte, mas não agora, neste momento. Kate, é com você. Muito bem, Andressa, obrigada também pela informação. Bom, gente, este ano chamou a atenção mais uma vez a quantidade de eleitores que deixaram de ir às urnas. Várias cidades maranhenses registraram números altos, de abstenção. Agora, neste domingo, primeiro turno das eleições. A abstenção nas eleições de 2020 foi maior do que no pleito anterior, em 2016. No Maranhão, a abstenção chegou a 18,60%. Há 4 anos, este índice foi menor, que 16%. Para este advogado eleitoral, vários motivos levaram ao aumento do número de eleitores faltosos.
Há descrença por parte de uma grande parcela de eleitores na política, a não habilidade no manuseio das novas tecnologias, como com o e-título, por exemplo, e a própria pandemia provocada pelo novo coronavírus. Toda eleição existe um número natural de abstenção. Isso é uma coisa que vai existir e sempre existiu nas eleições. Isso aí varia de município para município, a depender dos eleitores que votam fora, os eleitores que moram fora daquela cidade. Essa eleição teve um agravante, que foi a pandemia do coronavírus. Então já era esperado que muita gente não fosse votar por conta disso. A abstenção aqui no estado do Maranhão foi considerada razoavelmente elevada. Só para se ter uma ideia, nos 3 principais colégios eleitorais aqui do Maranhão, a abstenção variou de 16% até quase 21%. Em Caxias, a abstenção foi de 16,47%. Mais de 16 mil pessoas deixaram de votar. Na segunda maior cidade, Imperatriz, este índice foi de 18,62%. E na capital, São Luís, mais de 146 mil pessoas não votaram, o que representa quase 21% de abstenção. O advogado eleitoral destaca que não é favorável ao processo democrático a taxa alta de pessoas que deixam de escolher um candidato para governar uma cidade nos próximos 4 anos, período do mandato. Quando a gente tem um alto número de abstenção, como por exemplo ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, onde mais de 50% dos eleitores não foram votar, isso daí a gente acaba que deixa a democracia mais fragilizada, porque você permite algum tipo de discussão e até a falta de legitimidade dos governantes, principalmente se for muito apertado o resultado. Bem, 13 horas e 17 minutos, no município de Imperatriz, segundo o maior colégio eleitoral, a campanha resultou numa disputa acirrada, voto a voto, literalmente. Só para se ter uma ideia, a diferença de votos entre os candidatos foi de 1.400 votos. O segundo maior colégio eleitoral do Maranhão tem 169.217 eleitores, uma quantidade expressiva de votos, na maioria das vezes disputados com intensidade pelos candidatos que buscam a eleição. Só para se ter uma ideia, a votação para prefeito foi bastante acirrada e a diferença entre o eleito e o segundo colocado foi de apenas 1.400 votos. Essa foi uma das eleições mais concorridas da história de Imperatriz. Ao todo, 461 candidatos concorreram a 21 vagas na Câmara de Vereadores. E o resultado de tanta gente em busca de um espaço no Legislativo Municipal gerou resultados inusitados. 6 candidatos não votaram em si mesmo e zeraram nas urnas. Foram 5 mulheres e um homem. O MacGyver não conseguiu votar. Outra curiosidade, 7 candidatos obtiveram apenas o seu voto. Outros conseguiram 3 votos, alguns 5, veios com 7, 8 e daí em diante. A MC Kelly, por exemplo, tirou 12 votos nas urnas. Mas as curiosidades não param por aí. Um dado interessante observado no resultado dessas eleições, 93 mulheres ficaram na suplência, mas 2 chegaram a essa condição sem nenhum voto. E teve suplente com um voto que pode assumir com a ausência do titular. Dos 21 vereadores eleitos, a variação entre a mais votada e o último eleito fica com 1.234 votos. Uma amostra de como foi arrojada essa eleição municipal 2020. Muito bem, acirradíssima. Olha, terminou ontem o prazo que proíbe a prisão e detenção de eleitores. A medida que entrou em vigor no último dia 10 impedia, detenções até 48 horas após o término da votação, que foi encerrada às 17 horas do domingo, portanto, no dia 15. Na maior parte do país, esta medida aconteceu. A regra também está prevista no Código Eleitoral. Estou indo rapidinho para o intervalo. Na volta, a gente vai colocar aqui, nessa telona, a sua mensagem. 91968622. Pode mandar aqui também no Instagram. Já eu volto já mostrando, tá? 1 minuto, meu povo. Ao vivo, mais uma avenida na sua tela. A Avenida Getúlio Vargas, tranquila. Ali no Monte Castelo, né? Imagens ao vivo da nossa equipe que está nas ruas.
De volta com o nosso Hora D. Lembrando, gente, que a turma tá participando aqui, ó. E é participando com esse sorrisão. A turma do 16º DP, lá na Vila Embratel. Olha só, gente, do sorriso lindo. E olha, tem um nome. Peraí que eu vou falar o nome da turma que tá por aí, ó. A escrivã Rosalba, vigilante Carmeita. É assim, gente? Giovan. Tem também a Enileida. Acertei o nome de todo mundo? Tomara que sim, tá? Um beijo para todo mundo que tá aí, sempre tá com a televisão ligada com a gente aqui, tá? Muito obrigada pelo carinho. Também eu queria registrar aqui um beijo para Clarinha, que tá lá em Morros. Clarinha, beijo para você também, muito obrigada, viu? A turma toda aí do município de Morros. Olha, o Largo do Carmo será cenário de sarau histórico promovido pela Secretaria de Turismo do município. A ação acontece amanhã às 19 horas. E claro que o repórter Eduardo Bueno não perdeu nenhum detalhe, conta pra gente como é que vai ser. Eduardo. Pois é, nós estamos aqui do Largo do Carmo, que recentemente foi reformado. Aqui ao meu lado está a secretária de Turismo de São Luís, a Socorro Araújo. Socorro, qual é a programação aí que a gente vai ter agora? O sarau histórico já é uma tradição aqui na capital, né? Já se tornou uma tradição. O que é que a gente vai ter de programação aí? Eu convido a todos para o sarau histórico, é uma tradição sim, isso já vinha acontecendo ao longo dos anos na gestão do prefeito Edivaldo. E hoje nós estamos convidando você, porque amanhã, o dia 19, às 18h30, o sarau histórico aqui no Largo do Carmo, na João Lisboa. Nós estamos convidando você para contemplar. Veja como nossa cidade é bonita, veja que beleza essa requalificação desse espaço. Então os ouvintes, os participantes dessa cidade, os que vivenciam, quem está viajando e veio para São Luís, a trabalho, a passeio, nosso Ludovicense, venha para esse grande evento que irá acontecer amanhã, resgatando a história, as lendas de São Luís, quando nós falamos que São Luís é patrimônio cultural da humanidade. Então esse patrimônio é de todos nós. Agora, secretária, faz parte da política, né, de ocupação desses espaços públicos, porque não adianta não só fazer a requalificação, mas também criar eventos que forneçam à população que visita um pouco mais do que só a estrutura, né? Também um pouco mais de cultura para quem vem para cá, né? Sim, é uma política de ocupação. A política do turismo, a política municipal hoje, de criação de novas infraestruturas, é uma política de ocupação desses espaços, que as pessoas vêm para contemplar, para conhecer, para visitar. E também, né, ver os espaços, a parte comercial, porque os comércios de São Luís, hoje a gente tem muitos espaços já ocupados aqui no centro histórico, com restaurantes, com bares, né, e com pousadas. Então a gente está fazendo com que você se encante e venha para São Luís conhecer esses espaços e o ludovicense venha contemplar, conhecer também. Ok, muito obrigado, secretária. Então fica aí o convite para os nossos telespectadores aqui da TV Difusora. Então amanhã, a partir das 18h30, todo mundo já sabe, aqui na Praça João Lisboa e no Largo do Carmo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Eduardo, obrigada. Coloca aí rapidinho a vitória histórica aí. Futebol, meu povo, vamos colocar a nota aí do Sampaio, já está no ponto? Coloca rapidinho. A partida foi em São Luís, no Castelão, e jogando em casa, o Sampaio conseguiu mais uma grande vitória contra o Náutico de Recife. O jogo foi remarcado por conta daquele período em que vários jogadores do Sampaio foram infectados pela Covid-19. O time maranhense venceu a equipe pernambucana por 2-1. O Sampaio largou na frente com Ronen aos 3 minutos do segundo tempo. O Náutico empatou aos 33. E a emoção seguiu até o final. Aos 52 minutos, já nos acréscimos, brilhou a estrela do artilheiro Caio Dantas. O artilheiro da Série B marcou seu 14º gol na competição, dando vitória ao time maranhense. Muito bem, logo mais no Jornal da Difusora se acompanha também os detalhes. Vamos para a telona? 91968622. Terminar o programa com você aqui, ó, estampado na tela. Cadê, meu povo? Coloca aí rapidinho. Muito bem, Kate, bota minha foto. Boa tarde, gosto do programa. Sou de Urbano Santos, Maranhão. Cadê, Nath? Oh, coisa linda, que sorrisão. Um beijo pra você, meu amor. Também mandar um beijo pra Nath, que tá assistindo, junto com a Belinha. Oi, boa tarde, eu sou gaúcho. Moro aqui em São Luís, é isso? Edson Anunciação, é isso? Que Deus venha abençoar a todos nós. Sou lá do Rio Grande do Sul, esta é a minha filha, Ágata. Cadê? Ai, que linda, Ágata. Um beijo pra essa princesa, ó, aquele coraçãozinho de bola. Vambora, passando. Boa tarde, eu sou Maria da Camboa, mostra aqui a foto do meu filho, nossa vizinha. Que fofinho, gente.
Coraçãozinho de bola também pra você, meu príncipe, pra família toda, né? A família tá toda assistindo. Boa tarde, Kate, eu me chamo Léo. Mostra a foto da minha filha? Claro, Léozão. Meu Deus do céu. Coisa gostosa, linda, princesa, coraçãozinho também. Boa tarde, Kate, linda. Linda são vocês. Manda um coração de bola pra minha filha Ana Vitória. Estamos aqui acompanhando o programa no Residencial Francisco Lima, no Tajipuru. Aliás, não perdemos o programa todos os dias. Ligadinhos. Tati, beijão pra... Olha como ela é toda trabalhada. Cadê que eu sei fazer isso? Não consigo. Um beijo pra você, princesa, pra família toda também. Boa tarde, manda beijo pra mim. Eu sou a Luciana de Pontal, lá em Bequimão. Cadê meu povo de Bequimão? Um beijo, gente. Obrigada. Coraçãozão de bola também pra você, viu? Beijo. Tô ligada no programa. Dá um alô aí pra Kailane em Bacurituba. Cadê Kailane? Bacurituba, direto do interior pra cá. Um beijo, gente. Obrigada. Rapidinho, coloca mais um. Dá tempo? Estamos ligados no Hora D, em Cachoeira Grande. Cachoeira Grande, sou G. Anderson. Ei, lindão, um beijo pra ti. Olha, interior do Maranhão aqui, ó, total ligado com a gente. Boa tarde, Kate, de olho no melhor programa da cidade, é o Tino. Tino. Ó, Tino. Beijo, meus amores, fica com Deus. Tchau, Maranhão.